Violonista Show, tá começando mais um Café com Violão, essa série que eu exploro a cada dia como você conseguir tirar um som bonito no seu violão para você tocar na sua igreja. Eu sempre faço esse Café com Violão em formato de live, só que agora eu tô explorando aqui uns formatos diferentes pra gente conseguir atingir cada vez mais pessoas e conseguirem aprender a tocar violão. Cada semana eu coloco um tema diferente, uma série diferente. E a série de hoje eu quero explorar, e a série dessa semana eu quero falar sobre como deixar o violão preencher o louvor. Isso aqui é muito interessante porque hoje, na aula de hoje, inclusive, é por que o seu violão não preenche o louvor. Eu preciso trazer para você a introdução desse tema na segunda-feira, para você entender o que é preencher o louvor. Aqui tem um mito, então eu vou explorar um pouquinho mais desse mito nessa aula. Então você já acompanha aí, já curte o vídeo, já se inscreve, já manda para aquele amigo para acompanhar essa série aí de como conduzir o louvor, beleza? Cara, antes de qualquer coisa, quem precisa conduzir o louvor, às vezes o cara já até sabe fazer um acorde, já até faz uma batida legal, já conhece os acordes, já domina a música assim no padrãozinho ali, né? Sabe fazer, mas percebe que, caraca, tá faltando alguma coisa, parece que ainda não tá legal para tocar, não tá sem vida, ainda tá parecendo que tá faltando alguma coisa. Quando você percebe que tá faltando alguma coisa na música, isso é bom, porque você percebe que tem que melhorar. Você fala, opa, eu tô percebendo que ainda não tá 100%, então eu vou precisar entender alguma coisa. E geralmente a gente vai procurar mais acordes, a gente vai pensar, pô, será que eu tenho que pegar mais batidas? Aí às vezes fica pesquisando batida na internet. Cara, não é isso. Eu quero mostrar para você aqui que o erro não está em querer aprender mais coisas, em só pegar isso aqui que você já sabe e trabalhar em cima e melhorar. Então eu vou mostrar para você aqui agora. Primeira coisa, eu vou mostrar aqui um jeito de tocar o louvor de dois jeitos diferentes. E você vai me dizer qual desses ficou melhor. Vamos lá. Não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que eu vivi, toda a sua morada. Segundo jeito. Não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que eu vivi, toda a sua morada. Qual desses ficou melhor? O primeiro ou o segundo? Provavelmente foi o segundo, porque no primeiro eu só preenchi, eu fiquei colocando um montão de... No segundo, eu fui mais intencional, já sabia o que eu estava fazendo. Eu comecei a explorar variações na minha batida, fiz pausa para mudar de acorde. E aqui tu já começa a perceber a diferença. Mesmo louvor, mesmos acordes. Talvez eu mudei o desenho aqui para ficar uma situação harmonicamente bonita, mas a base, a estrutura da música é a mesma. Então aqui eu já quero te passar dois erros que a gente comete achando que preenche o louvor. Então vamos lá, vou explorar esses dois erros aqui. De cara, o primeiro erro aqui já te mostra que tocar demais não preenche o louvor. Não é isso que vai fazer o louvor ficar bem preenchido. Então eu vou quebrar esse mito agora na nossa primeira aula. E se eu perceber que eu não preciso fazer demais para preencher o louvor, eu vou começar a fazer menos. Ou então eu vou fazer um pouco diferente. Tem muito músico experiente que fala que cada vez que a gente estuda mais, cada vez que a gente se aprofunda na música, a gente percebe que a gente tem que tocar cada vez menos. E, por exemplo, tem um público que vai no workshop musical, que eles ficam acompanhando o povo tocar ali, cada um sobe no palco, né, faz a apresentação ali, toca o seu instrumento e tal, e desce. E aí tinha um cara que ficou se indagando, ele viu vários caras tocarem, às vezes guitarra, baixo ali, violão, vários instrumentos, e ele se indagou, ele viu um cara tocando guitarra, solando pra caramba, aquela coisa toda, aquele monte de técnica, tal velocidade. E aí depois ele viu um rapaz mais velho, um coroa já, indo tocar a guitarra, mas ele tocou mais suave, ele tocou bem mais lento, ele não fez tanta técnica, aí tocou ali na calmaria, tranquilo. E aí ele se indagou, ele falou, chegou pra esse rapaz no final do workshop e falou, poxa cara, o rapaz antes de você ficou solando pra caramba, ele tava tocando lindo, velocidade, coisa linda demais, top. E você tocou o mesmo instrumento de guitarra e fez coisa mais tranquila, tocou bem mais lindo, não fez velocidade, não fez técnica, não fez nada. Aí o rapaz falou, rapaz, é porque a nota que ele procurou eu já achei. Então, cara, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que a gente tem que tocar cada vez menos, né? O famoso menos é mais, na música funciona demais isso. Então, a gente começa a ter uma sensibilidade para tocar, a gente começa a perceber que cada música tem o seu jeito, ela pede um jeito de tocar. E se você não respeitar o que a música pede, quem ouve fica desconfortável, porque não é agradável para se ouvir. Então quando a gente for tocar, a gente tem que tocar sabendo, com intenção, que está tocando bem, e buscando tocar cada vez melhor, tirar um som melhor no violão, ou na guitarra,
Tá entendendo? Então aqui eu quero já apresentar o segundo erro para você. Já que a gente sabe que o primeiro erro não é para ficar preenchendo demais, a gente percebe também que existe volume e existe dinâmica. Qual a diferença dos dois? O que quer dizer isso? Volume é simplesmente você tocar alto para o violão aparecer, por exemplo. Estou tocando alto, volume, está aparecendo. Agora, o que é a dinâmica? É eu entender que não preciso colocar volume o tempo todo, mas é tempos fortes, tempos fracos. É você fazer variações, ó, a diferença. Conseguiu perceber a diferença? Eu não botei pressão o tempo todo. Eu botei pressão no início do acorde para ele aparecer, depois eu fiz mais suave. Inclusive, ó, o que eu acabei de fazer aqui? Pausa, cara. Ó. Preenche, tocar bem. Você viu? Acabei de te mostrar que não é preencher. Eu justamente, ó, deixa o acorde aparecer. Ó. Tá entendendo? Então eu começo a fazer essa variação. E essa variação é o que vai fazer a gente tocar. Então o que a gente consegue perceber aqui? Descarta o volume, tá? O erro está no volume e a gente troca o volume por dinâmica. Tempos fortes e tempos fracos, uma pausa. Toca mais fraco, fica no balanço da mão ali pra gente perceber que não é. Ó, você tá sentindo a música. O que eu faço? Eu misturo, né? Eu faço uma junção entre o acorde. Eu misturo um acorde com outro, né? Eu faço o Ré aqui, para fazer o Mi menor, não preciso fazer isso aqui, eu faço. Para não parar de tocar, para criar uma certa situação melódica bonita. Então eu começo a fazer essas nuances na música e você consegue fazer isso sentindo a música, fazendo o que ela pede. A música vai te pedir uma coisa, beleza? Então aqui, cara, nessa aula, bem curta, meu objetivo, quero que você entenda isso. Quebrar esse mito aqui agora de que preencher não é tocar demais, tá? E aqui, antes da gente terminar essa aula, eu quero passar uma tarefa para você, que não adianta você pegar essa aula e não praticar em casa. Então já pega o teu violão e a tarefa de hoje vai ser a seguinte: tu vai pegar o louvor que você já conhece, qualquer um, e vai fazer questão de tocar ele com uma dinâmica mais baixa, ou seja, menos. Não é volume o tempo todo. Começa a colocar dinâmica, ou seja, vai fazer o seguinte aqui, ó, o detalhe, olha o detalhe. A cada acorde que aparecer, na cabeça do acorde você vai tocar forte para ele aparecer. Tá, beleza? Tocou o acorde, ele tá soando, aí você faz as próximas batidas, faz mais fraco. Ó, olha só o exemplo. Mudou o acorde, bota a pressão de novo. Nem precisa ser tanta pressão, às vezes é. Às vezes é. Botei pressão só na cabeça do acorde. E aí você tem esse lance de juntar o acorde. Isso é muito legal também. Depois eu te ensino como você consegue misturar os acordes assim sem parar de tocar. Então a tarefa vai ser essa: forçar você a diminuir a dinâmica, para você sentir a música, ser mais intencional e não ficar tocando demais. Você vai perceber que tocar desse jeito fica muito mais bonito, mais agradável do que tocar forte com pressão o tempo todo. Beleza? Então comenta aqui embaixo qual foi essa experiência de você tocar com uma dinâmica mais baixa. Beleza? E no episódio de amanhã eu vou explorar, ó, os baixos do acorde. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa aula amanhã. Beleza? Um abraço, tamo junto e bora estudar.